introdução do hino da Proclamação da República que você acabou de assistir, iniciamos esse programa Coisa Nossa deste sábado, onde teremos uma entrevista com o cientista político Wolfgang Teske, que vai falar sobre as implicações dessa Proclamação da República em 1889 e a política contemporânea do estado do Tocantins. Teremos também uma reportagem sobre a Roda de São Gonçalo, uma manifestação cultural religiosa ali no quilombola de Lagoa das Pedras, perto de Arraias. No quadro Poesia Hoje, teremos o poeta Arnaldo Bahia, de Porto Nacional. E no Onde Andará, a repórter Maria Soares fez uma bela entrevista com o artista plástico Antônio Neto. Temos ainda, evidentemente, o quadro Matutando com o jornalista Antônio Rezende. Não saia daí. Vamos conversar agora com o professor Wolfgang Teske sobre a Roda de São Gonçalo, uma centenária festa religiosa que ele descobriu ali com os quilombolas de Lagoa da Pedra, ali próximo de Arraias. Bom dia, Teske. Bom dia, satisfação poder estar nesse seu programa aí. Professor, o que é a Roda de São Gonçalo e como foi essa história? Bom, a Roda de São Gonçalo ela é uma manifestação cultural desconhecida por grande parte até dos tocantinenses, mas que não é só do Tocantins. Ela também acontece, nós temos registros, né, em vários estados do Brasil, com variações. Na Lagoa da Pedra, que fica localizada ali no interior de Arraias, ela ocorre sempre por pagamento de promessa, então não é um momento, uma dança faz parte desse momento e é composta então por 24 rodeiras são as mulheres, né, que dançam, 2 guias, um é o guia, outro é o contra-guia, o violeiro, e aí ocorre todo um cerimonial simbólico que faz parte, como nós chamamos, do catolicismo popular. E isso vem perdurando ao longo dos anos e quando chega no Brasil, principalmente com a questão da escravatura, dos negros escravizados, se agrega um valor afro junto com esta manifestação de origem portuguesa. E aí tem todo um desenvolvimento, né, que vai inclusive mudando, porque inicialmente, né, o chamado São Gonçalo, ele era considerado um santo casamenteiro. Mas por questões entendidas, né, pela própria igreja na época, que não condiziam com digamos, a ética católica, ele foi praticamente expulso. Ele nunca foi considerado um santo pela igreja, né? Mas é um santo popular. Professor, veja bem, Arraias, ali, esse quilombola de Arraias, na verdade, antes da criação do Tocantins, ali era considerado sul de Goiás. Sim. Quase sul de Goiás, né? Não, sul não, o norte de Goiás. Hoje é bem o sul do Tocantins. Professor, mas essa manifestação, ela ficou, pelo que o senhor está falando, assim, para os nortenses aqui, ela um pouco assim, apagada, né? O que ocorreu, o que levou, como o senhor descobriu essa comunidade, essa manifestação nessa comunidade quilombola de Lagoa da Pedra? Em 2003, né? Quando eu descobri a FOC Comunicação, eu fui pesquisar qual seria uma manifestação desconhecida no Tocantins e que teria uma grande relevância. Inclusive, a historiadora Joana Euda, na época, disse, olha, tem uma festa que acontece ali em Arraias, que é diferente e que não existem registros. O senhor dizia que foram 18 anos de pesquisas? Na realidade está fazendo 18 anos que eu começo todo esse trabalho, toda essa trajetória. E ganhou prêmios, inclusive. Ganhou prêmio nacional, ganhou um prêmio estadual, né, e muitas publicações, né, seja em livro, né, seja em o próprio filme, né.
o prêmio Cacá Diegues, né, que transformou, na realidade, o filme A Promessa, que está no YouTube, disponibilizado no YouTube, onde que eles desenvolvem toda essa dança. E, por ser uma coisa desconhecida, se tornou ainda mais importante nesse contexto do Tocantins e deu relevância para essa comunidade, começou a dar visibilidade para essa comunidade. Por que ela não é tão difundida? Pelo seguinte, que quando alguém resolve pagar uma promessa para São Gonçalo, há uma mobilização, porque tem que oferecer uma janta, sem saber quantas pessoas vêm, e todos são bem-vindos. E ninguém pode passar fome. O que se sabe é o seguinte, não sabe quantas pessoas vêm, mas que todos são bem-vindos e ninguém pode passar fome. Porque, segundo ele, São Gonçalo não gosta que ninguém passe fome. Já ele atendeu a promessa, então ela tem que ser paga dessa forma. Professor, o São Gonçalo atendia as mulheres que faziam as promessas para engravidar? No Brasil, sim. Isso começa no começo, quando, segundo a história, está registrado, inclusive, nesse meu primeiro livro, né, sobre a roda de São Gonçalo. Começa em Portugal, quando esse frade Gonçalo, ele dança com chamadas mulheres da vida, são as prostitutas, né, com o objetivo de evangelizá-las. E aí ele dança muito, e canta e toca, com o objetivo de cansar as pernas dessas mulheres para não poder mais ter força para se entregar para homem nenhum. Isso segundo a história registrada em Portugal. Então São Gonçalo era um misto de profano e sagrado. Se a gente olhar esse aspecto, né, sob o ponto de vista religioso, você vai falar em profano e sagrado, né? Mas é mais ou menos isso. E depois, as mulheres, depois já da morte de Gonçalo, as mulheres mais velhas, que não tinham encontrado um marido, um companheiro para casar, elas começam a fazer promessas para esse São Gonçalo, né? E aí, na medida que são atendidas, tem que dançar que nem ele dançava. E aí nasce a roda de São Gonçalo. Isso em Portugal, 1200 e pouco, 1300. Aí ocorria um outro grupo de mulheres, né? As mulheres estéreis, né, que também queriam engravidar e não tinham como, e faziam promessa para São Gonçalo, só que aí tinha uma cerimônia especial dentro da igreja, onde todo mundo tinha que estar em círculo, cabeça baixa, rezando muito, e deitavam a imagem de São Gonçalo no centro da roda, e aí a mulher estéril, ela tinha que entrar, por isso todo mundo tinha que estar cabeça baixa, segundo a história, ela entrava nua, né, tinha que se esfregar em cima da imagem do São Gonçalo, e aí ela engravidava, e aí dançava. Isso gerou um desconforto muito grande para a igreja, então ele foi literalmente afastado, e na época, inclusive, o conde de Sabugosa, da Bahia, ele proibiu essa festa. E aí o povo não largou o São Gonçalo, né? E aí começou a dançar nos pátios e tal, fazer a cerimônia. Por isso, até hoje, essa festa, essa dança, esse pagamento de promessa não ocorre com participação de padre, de religioso, e nem acontece na igreja, acontece nos pátios, né? Sob o ponto de vista da importância cultural do Estado, ela é muito, muito, muito forte. Mas localizada hoje nessa região de Arraias e de Campos Belos, no norte de Goiás. Inclusive, não é só a roda de São Gonçalo nessa comunidade. Essa comunidade, isso no livro Cultura Quilombola, que eu publiquei, isso é já resultado do mestrado. Por sinal, é o primeiro livro publicado pela editora do Senado Federal, das edições especiais, né, do Conselho de Literatura do Senado. Aqui eu já demonstro o quão importantes são as outras manifestações culturais que eles têm. Uma comunidade que era completamente desconhecida, de repente ela passa a ter visibilidade pela sua cultura. Então, Roda de São Gonçalo é um aspecto, mas tem muitas outras manifestações culturais dessa comunidade desconhecidas. E no doutorado, inclusive, né, também foi registrado, está aqui, ainda não foi, está na internet, né,
em repositório, mas ainda não em livro. Isso aqui são vários livros, onde é que eu vou falar mais da identidade quilombola e como é que hoje eles são atingidos por esses modernos projetos de desenvolvimento, por exemplo, como a mineração. Lá tem, né, essas minerações, as transnacionais que vêm e aí começam a simplesmente se apossar de terras e tal, com o apoio do Estado, muitas vezes, e aí isso começa a afetar a cultura. Por outro lado, eu começo a estudar, isso já no doutorado, como as novas tecnologias impactam a cultura dessa comunidade e como é que eles reagem utilizando as novas tecnologias. Doutor Écio, que nosso tempo aqui é muito curto. Nós agradecemos o professor por essas explicações do seu trabalho no Quilombola de Lagoa da Pedra, e você viu nas imagens a importância disso, divulgue, mostre aí para seus filhos, né, para os seus parentes, a importância dessa manifestação cultural. Mas o professor vai continuar com a gente daqui a pouco para falar sobre a proclamação da República e suas implicações na política tocantinense. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.